Bem, é bem complicado ser a última a falar, depois que todo mundo contou absolutamente as coisas mais interessantes que tem sobre o tema de gênero, sobre o tema de escola, mas vamos tentar fazer um sumário light, porque outra coisa terrível de ser a última a falar é que metade da fileira está meio dormindo. O que é que eu vou contar um pouquinho é sobre atraindo meninas para a física, algumas iniciativas que a gente tem feito lá no Rio Grande do Sul. Então, primeiro eu vou falar qual é o problema, que agora imagino que vocês já saibam qual seja o problema, por que se importar, o que pode ser feito e alguns resultados. Bem, qual é o problema? Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem não fez vestibular ainda, não entrou na universidade, levanta a mão quem gostaria de entrar na universidade. Muito bem. Vocês notam pelo gráfico que eu estou mostrando que na universidade, hoje em dia, nós temos mais mulheres, vocês já viram esse gráfico antes, do que homens. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta, prestem atenção. De quem não entrou na universidade ainda e gostaria de entrar na universidade, quem gostaria de fazer física? Vocês notam que não só teve um baixo número realmente de mãos, mas que também a estatística muda bastante. Em física, nós encontramos muito menos meninas, olha o gráfico bem baixinho, ali menos, em torno de 20%, do que homens, tá? Fazendo graduação em física. Tá? Então, significa que esse é um meio, meninas prestem atenção, onde tem mais homem. Bem, além dessa vantagem, nós também podemos ir para a universidade, olhar em volta e olhar os docentes. De novo, vocês vão ver que, entre professores, o número de homens é levemente superior, mas é quase igual ao número de mulheres. Se vocês olharem o número de docentes em física, de novo, vocês vão ver que tem menos mulheres do que homens. Tá? Levando em conta o fato que, geralmente, a gente conhece com quem a gente se casa no meio de trabalho, eu diria, meninas, é um ótimo campo para aderirmos. Vocês vão notar que, ao longo da carreira, vocês já ouviram falar de mestrado. A gente termina a graduação, a gente faz o mestrado, depois faz o doutorado, e aí faz o pós-doutorado, e aí vai virar profissional. Vocês vão ver aqui que aqui mais ou menos está dando percentual de pessoas, de homens e mulheres, com bolsas de mestrado. Vocês já viram, já que ele mostrou parte desses dados, vocês notam que esse percentual, e não avança muito, avança um pouquinho ao longo dos anos, mas estão vendo uma coisa em torno de 20% ali de doutorado. Tá? E esse é o percentual de pesquisadores, isso é um dado de 2013, e vocês vão estar notando que tem bem pouquinho. Aquele 1A é aqueles já no topo da carreira, vocês vão ver que, ao longo, 1A fica uma coisa bem pequenininha. Né? Agora, eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Agora vem a coisa a amar. Por que será que tem tão pouca mulher em física? E a razão é que é bem difícil a gente chegar nesse topo da carreira. Vocês viram que aqui eu mostrei o topo da carreira. Está vendo aquele nadinha, o topo é quase nadinha, um número bem pequenininho, é duro chegar lá. Mas não só é duro, como é injusto. O que eu estou mostrando aqui? Uma coisa meio complicadinha de entender, mas eu vou tentar explicar. A nossa medida, a nossa moeda para subir na carreira é artigo. A gente publica e eles dão um pontinho extra para a gente, que nem fosse nota da prova de vocês. Vocês tiram um 10 na prova, um 10, outro 10 na prova, outro 10, outro 10 na prova. É que eu fiz a média dos pesquisadores em física, média do número de artigos para os homens, para estar nesse nível, e para as mulheres. O que vocês notaram? Vocês notaram que, para as mulheres chegar nesse nível, passar na disciplina, elas têm que tirar 10, e os homens têm que tirar 5. Isso parece justo? Não, não parece justo. Então, a entrada no sistema, o 2 é quando tu entra. Para virar pesquisadora, para te chamarem de pesquisadora, tu tem que ter 10, enquanto o cara da tua sala ao lado tem que ter 5. Tem um outro momento que é quando tu quer chegar no topo. Antes de chegar no topo, vou tentar chegar no topo, que é nesse nível aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui? Quanto mais tu tem que ser? Esse nível aqui, antes de chegar no topo, antes de ser a full professor, a dona, a super chefona, tu tem que ter muito mais publicação. Então, eu vou dizer para vocês, eu não estou surpresa de ter tanta mulher, tão pouca mulher entrando em física. Eu fico surpresa como é que ainda tem tanta tentando entrar nessa carreira, aonde, em vez de tirar 5, tu tem que tirar 10. Certo? Então, a gente tem que mudar isso.
Um dia eu estava numa conferência e um pesquisador bem famoso me perguntou: mas, Márcia, a física viveu tanto tempo sem mulher, por que, afinal de contas, a gente precisa de mulher na física? Tá? Respirei fundo, compus a maquiagem e respondi: bem, é assim. Primeiro, as mulheres precisam de física. Por que a gente precisa de física? Porque a gente precisa entender esses brinquedinhos que vocês estão aí na mão. Tá? A gente precisa entender, isso não tem que ser uma coisa misteriosa, a gente tem que entender celular, internet, tem que entender micro-ondas, tem que entender como o mundo funciona. Então, nós precisamos entender física, sim, minha linda. Posso dizer que com física, eu até posso dizer se tu emagrece mais correndo, nadando ou andando de bicicleta. Isso não vale a pena, isso da física? Vale. Tá? E a física precisa de mulheres. Eu, para resolver um problema, eu preciso de todas as visões possíveis. Ciência muda a todo instante. Eu não posso ter uma pessoa que vê o mundo de um jeito. Eu preciso de pessoas que veem o mundo de todos os jeitos, juntas, pensando sobre um problema. Então, sim, a física precisa das mulheres, porque precisa de outros olhares, precisa de outras culturas, porque precisa, sim, de outros olhares. Finalmente, a sociedade precisa que as mulheres entendam de física. Quem é que, num primeiro momento, ensina as crianças em casa? A mãe. Se a mãe é uma analfabeta em ciência, tecnologia e matemática, o que ela vai transmitir para os filhos? Medo. Nada. Ela vai ter medo daquele aparelho e vai ter medo de tocar nos botõezinhos. Vai ter medo de usar as coisas e vai transmitir para a filha, que está olhando para ela como um modelo de perfeição, medo. Então, resumindo, as mulheres precisam de física, a física precisa de mulheres, e a sociedade precisa que as mulheres estejam na física. Vou contar uma coisa que aconteceu quando eu estava vindo do aeroporto. Eu sou de Porto Alegre. Peguei um táxi, fui até o aeroporto, e o motorista, conversando animadamente, perguntou: o que a senhora faz? Eu disse: eu sou física. Ele parou o carro e olhou para trás. Ele imaginava isso. E não isso. Ah, vou dizer que inúmeras vezes as pessoas têm uma visão de que cientista é uma pessoa não atraente, desagradável e que não consegue marido. Surpresa, a maior parte das cientistas são casadas, algumas já várias vezes, como é o meu caso. Bem, mas aí vem o que mais atormenta as cientistas. Vocês assistem uma série chamada The Big Bang Theory, que é dos físicos. Tá? Essa série eles mostram os físicos como isso. Os físicos não são isso. Os físicos não são aquela mulher horrorosa, não são esse homem horroroso. É que vocês estão muito acostumados de ler os livros antigos, que mostram os físicos já com seus 80 anos. Por favor, vão para a internet, procurem uma foto dos físicos quando eles são novinhos. A roupa é meio antigona, mas os caras até que dá para passar. Tá? Bem, agora eu vou contar para vocês algumas experiências do que a gente está tentando fazer para atrair jovens como vocês, para levantarem a mão quando a gente diz que querem serem físicos. Uma coisa que a gente descobriu, que as meninas, além desse medo de ser aquela coisa horrorosa, elas têm um segundo medo, que elas gostam de coisas mais práticas. A gente gosta de saber como as coisas funcionam. A gente gosta de mexer nas coisas e aprender como elas são feitas. A gente